1 Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2. Foi neste espírito que, desde o início, Paulo veio aos Coríntios. Ele não tinha querido conhecer senão a Cristo. E Cristo, no seu estado de humilhação e de depressão, objeto do desprezo dos homens insensatos. A palavra do apóstolo não tinha o atrativo carnal de uma eloquência artificial, mas era a expressão da presença e da ação do Espírito e do poder que acompanhava essa presença. A fé dos coríntios assentava assim, não sobre as belas palavras do homem, que um outro mais eloquente ou mais sutil podia eclipsar, mas sobre o fundamento do poder de Deus, fundamento sólido para as nossas pobres almas. Bendito seja o nome do Senhor. Note-se que Paulo não diz nesta passagem que ele não quis conhecer senão a cruz de Cristo,
como algumas pessoas e até mesmo alguns cristãos erradamente afirmam. Paulo não quis conhecer senão a Cristo, em contraste com a filosofia que reinava no meio desses pagãos, e Cristo sob a forma da maior humilhação para derrubar o orgulho do homem. Na exposição que se segue, Paulo informa-nos que, entre os que eram iniciados ao cristianismo, ensinava a sabedoria, mas a sabedoria de Deus, revelada por aquele que sonda as coisas profundas do próprio Deus. O emprego dado a esta passagem, a que faço alusão, há um muito deplorável abuso das palavras do apóstolo, um abuso que é feito com frequência, citando, de resto, a passagem incorretamente. Mas, uma vez a alma instruída e estabelecida na doutrina da salvação em Cristo, havia uma sabedoria de que o apóstolo falava. Não a sabedoria do presente século, nem dos príncipes deste século que perecem, e eram eles, toda a sua sabedoria, mas sim a sabedoria de Deus em mistério, um conselho secreto de Deus, revelado agora pelo Espírito, estabelecido no seu determinado propósito para a nossa glória, antes que o mundo existisse, conselho que, com toda a sua sabedoria, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Se eles o tivessem conhecido, não teriam crucificado aquele em cuja pessoa tudo devia ser cumprido, o Senhor da glória. Verso 8. O apóstolo não aborda o assunto do mistério, porque devia alimentar os coríntios como se fossem meninos. Menciona-os apenas para o pôr em contraste com a falsa sabedoria do mundo. Mas a maneira como essa sabedoria é comunicada é importante. O que nunca tinha chegado ao coração do homem, Deus o revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, mesmo as coisas profundas de Deus. Verso 9 e 10. Citam-se muitas vezes esta passagem a fim de provar que as coisas são demasiado grandes para que possamos conhecê-las, mas é uma citação de Isaías que o apóstolo faz para demonstrar que o que não podia ser conhecido naquele tempo, quando o mal estava lá e o homem era tratado segundo o que ele era, é revelado atualmente agora que o homem está na glória, na pessoa de Cristo, e que o Espírito Santo desceu para demonstrar que Cristo está lá na glória. O cristianismo não é o judaísmo. Só o Espírito do homem, que nele está, sabe as coisas que esse homem nunca tiver comunicado aos outros. Do mesmo modo, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, foi o Espírito de Deus que o apóstolo e os outros vasos de revelação receberam, quem revelou as coisas dadas gratuitamente por Deus, para que eles as conhecessem. Versos 11 e 12. Isto apresenta-nos o conhecimento das próprias coisas nos vasos de revelação. Em seguida, esses instrumentos de Deus deviam comunicar as coisas, e eles fazem-no, não por palavras que a arte do homem ensinam, mas sim por palavras que o Espírito, o próprio Deus, ensinara, comunicando coisas espirituais por um meio espiritual. Não tenho a menor dúvida de que não seja este o sentido da passagem. O meio era da mesma natureza que a coisa pela qual ele era empregado. Verso 13. A comunicação era pelo Espírito, do mesmo modo que a coisa comunicada. Mas faltava ainda algo para que os outros possuíssem essa revelação, isto é, a recepção dessas comunicações.
Esta recepção exige também a ação do Espírito. O homem natural não as recebe, porque elas se discernem espiritualmente. A fonte, o meio de comunicação, a recepção, tudo era, portanto, do Espírito. O homem espiritual discerne tudo e não é discernido de ninguém. O poder do espírito do homem espiritual torna o julgamento deste claro e justo, mas dá-lhe motivos e um comportamento ininteligíveis para todo aquele que não tem o Espírito. Por muito simples que pareça, nada mais importante do que este ensinamento. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.